Olá, mulheres positivas! Tenho aqui comigo uma mulher mais que inspiradora, vencedora. Ela se chama Raíssa Machado. Obrigada pela sua presença. Eu agradeço pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Mulheres positivas. Você é muito linda. Ah, obrigada. Você também é. Não, mas eu te falei que você é mais bonita pessoalmente do que no Instagram. É verdade, você falou, mas você... Difícil hoje, né? Com tanto filtro, é um milagre quase você encontrar uma pessoa que é mais bonita pessoalmente do que em foto. As pessoas falam isso pra mim mesma, sabe? Tipo, você é tão linda pessoalmente, mas é que nem você falou agora. Às vezes pode ser energia também. Porque pelo Instagram a gente não consegue passar toda a energia. É verdade. E eu só apareço lá quando eu estou bem, né? Porque antes eu aparecia lá, nossa, bom dia, meus amores e tal. E, tipo, às vezes eu nem tava bem. E eu comecei a aparecer e a me respeitar também. Aparecer só quando eu estava bem e quando eu quero passar energia positiva para as pessoas, porque chega de energia negativa, né? Orgulho nacional. Eu sou o meu orgulho, né? Eu falo assim que antes eu queria provar muito para muitas pessoas. Aí quando eu comecei a me entender e a saber que eu precisava provar para mim mesma que eu era capaz, aí a chavinha virou. Que maravilhoso isso que você falou. Você tinha isso antes? Você trabalhava, você se esforçava para provar para os outros e hoje você pensa em você mesma? Porque desde criança, desde novinha, eu sempre escutei que eu ia depender da minha mãe para tudo e que eu não ia ser ninguém. Quem te falava isso? As pessoas, família, né? Porque quando você vem deficiente, geralmente as pessoas acham que você é incapaz. Você não é nada, você vai depender, você vai ficar ali dependendo dos outros. E desde novinha eu tive que provar muito para muitas pessoas. E eu comecei a provar desde novinha que eu ia ser capaz de querer e de poder realizar. O que me motivou a estar aqui hoje foi minha mãe, né? Porque ela é faxineira. E eu falei assim, cara, eu olhava assim, falava assim, cara, ela não vai conseguir comprar a casa própria e tal. E quando eu falava para ela com 13 anos, mãe, eu vou te dar uma casa própria, eu vou comprar o meu carro e eu quero ser uma pessoa conhecida, não sei como, mas eu vou ser. E aí todo mundo falava, sonhar não paga imposto. Foi o que eu ouvi. Mas eles falavam isso de alguma maneira debochando de você? Sim, porque é muito difícil você olhar uma pessoa com deficiência, cadeirante, que vai conseguir alguma coisa. Entendeu? Que vai, tipo, chegar e falar assim, eu tinha 13 anos. E as pessoas ainda não tinham esse pensamento de saber que existe o esporte paralímpico. Nem eu sabia que existia. No meu mundo, era só eu sozinha. Entendeu? Eu nunca... Naquela época, eu não imaginava que tinha outras pessoas com deficiência. Entendeu? Tipo, a minha inspiração como de mulher, a primeira pessoa que eu tive um contato pela televisão, assim, foi a Daiane dos Santos. E eu comecei na dança, não comecei no esporte, né? Eu sempre quis dançar. Era algo muito dentro de mim. Eu ainda propus minha mãe, falei assim, cara, deixa eu amputar minhas pernas para me colocar uma prótese para me ser a Daiane dos Santos. Mentira. E ela não deixou? Lógico que não, ela tá doida. Eu não, por favor. Ela não. Mas teria sido melhor, não? Não, porque a minha deficiência é uma formação congênita. Por mais que é do joelho para baixo, afetou uma parte, né, do meu quadril que eu não posso ficar, eu não tenho força suficiente para ficar em pé. Tá. Né? Mesmo com prótese? Mesmo com prótese. E ao longo do tempo, as minhas pernas foram atrofiando. Né? Eu sinto elas, eu tenho toda a acessibilidade, só não consigo andar. Você não tem então dor fantasma, essas coisas? Zero? Porque a minha deficiência não foi adquirida. É verdade, eu nasci. Dor fantasma é depois, verdade. Eu nasci com ela, então desde pequena eu tive que lidar com a minha deficiência. E desde pequena eu entendi que eu ia ter que lutar pela minha vida. Eu falo hoje, com a minha psicóloga, eu tinha 2 caminhos. Ou eu desistia, e dentro das 3 tentativas que eu tive de me matar, ou Deus ia me levar, ou eu tinha que lutar pela minha vida. E eu decidi lutar. Lógico, com altos e baixos dentro da minha vida, eu acho que todo mundo tem. Superei muitas coisas.
Mas ainda hoje continuo superando coisas internas dentro de mim, sabe? Que veio à tona. Eu falo que cada ciclo de uma Paralimpíada é uma Raíssa que renasce. Na do Rio, eu acredito que eu entrei em depressão, mas tinha uma força muito maior dentro de mim, que eu não queria o esporte, mas o esporte falou, não vou desistir de você, até porque quando eu comecei no esporte, não foi eu que fui atrás. O esporte que veio atrás de mim. Como que foi? Eu comecei, né, na ginástica. Eles adaptaram lá em Uberaba, porque eu fui criada em Uberaba, nasci na Bahia, mas eu fui criada em Uberaba. E uma professora de educação física, na sala eu sempre fiquei... Nós, deficientes, a gente sempre tem a tendência de ficar um pouco mais isolado, a gente não se enturma, né? Até porque a gente sente que a gente não faz parte daquele ambiente. E ela me via muito quietinha no meu canto. E ela chegou um dia e falou, o que você gosta de fazer? Eu gosto de dançar. Como que eu ia saber que eu gosto de dançar se eu nunca dancei? Eu gosto de dançar. Ela, se eu te inscrever num curso, você vai? Falei, vou. Mas sua mãe precisa ir lá assinar. Eu falei, impossível. Minha mãe trabalha. Minha mãe, ela saía de casa 11 horas e só chegava 10 horas da noite. 11 da manhã ela saía. E nisso até hoje. Hoje ela, graças a Deus, eu falei, se aposenta, sai do serviço. E você deu a casa e o carro, o que você falou que você daria. O carro ainda não, mas a casa já. A casa ela tem. Com muita luta, mas graças a Deus eu consegui realizar esse sonho, que era o meu maior sonho pessoal, era dar uma casa pra minha mãe. Mas você vai conseguir tirar ela do aluguel, sabe? Porque eu acho que minha mãe, ela é tudo pra mim. Minha mãe, ela me inspira, não só como mulher, mas como guerreira, por ter ido para uma cidade atrás de benefícios para ajudar sua filha. E com isso, ela lutou com seus 3 filhos e até hoje luta, entendeu? Então ela é o amor da minha vida, eu falo. E seu pai? Meu pai eu não conheço, ele não quis me registrar. E nem os seus irmãos? Os meus irmãos, minha mãe é daquela do babado, né, gente? Minha mãe é daquela que teve um filho com um, filho com outro, mas... Então são 3 de 3... De 3 pais. De 3 pais. Mas os outros existem ou também... Só um que tá presente na vida do caçula, que é o Matheus. O Leandro, ele não quis saber do pai dele, mas o pai dele registrou ele tudo bonitinho. Meu pai, ele não quis me registrar. Ele queria minha mãe, mas não queria. Mas ele sabe que você virou quem você virou ou não? Acredito que sim. Acredito. Por que você acha isso? Porque hoje, principalmente em Uberaba, as pessoas me conhecem. E é impossível ele não saber que eu sou a filha dele, entendeu? Mas eu acredito que a nossa hora de se encontrar e conversar vai chegar. E eu perdoo ele, eu não tenho mágoa, sabe? Acredito que estamos aqui para evoluir. Me conta, daí a sua professora falou, você não... você falou, minha mãe não vai poder, porque ela tá trabalhando e... Aí minha tia foi, no lugar da minha mãe, assinou e eu comecei a fazer o curso lá do babado. Falei, eu vou ser uma ginasta e tudo. E o professor foi lá, adaptou tudo bonitinho. Eu fiz várias apresentações em vários locais e tal, junto com o pessoal. Só não dava aqueles pulos, mas eu sempre fazia a ginástica, aquela da fita, que eu não sei, eu acho que é ginástica rítmica. Sei qual é. Artística, não sei. Só sei que eu fazia aquela da fita, era linda. Ela maravilhosa. Todo mundo chorava. É lindo. Gente, o povo tá... O que tá acontecendo? Porque o povo tava chorando. Eu falei, gente, que babado. Mas aí, o meu maior sonho era ser bailarina. Eu queria muito dançar balé. E aí, uma professora de balé falou assim, cara, ela quer, então a gente vai tentar ajudar ela nisso. E eu fiz uma apresentação. Acredito que ainda tem no YouTube. Meu sonho. Vamos pôr, Letícia. Vamos pôr pra gente assistir aqui. Fiz uma apresentação... que é aquela... a música é... Nossa Senhora, me amo. Foi essa música que a gente fez um ensaio bem do babado. E a gente apresentou também, todo mundo começou a chorar. Eu falei, meu Deus, foi no Dia das Mães. E minha mãe nunca podia ir. Porque ela estava sempre trabalhando. Ela sempre estava trabalhando.
E aí, depois disso, esse professor da ginástica, ele foi e falou assim, cara, você nasceu pra ser atleta. Do nada, ele virou assim e falou isso. Mas você era forte já? Você conseguia? Eu sempre tinha... a gente que nasce com a deficiência, a gente nasce com os bração grande, né? Eu era magrinha, eu tinha 40 quilos, então, tipo assim... Era magrinho, era um... Você pesa quanto hoje? Hoje eu tô com 50. Eu pesei hoje, eu tô com 50 quilos. Eu preciso engordar um pouquinho mais. Mas na época eu tava com 40. E ele falou assim, você nasceu pra ser atleta. Eu falei assim, não nasci pra isso não. Você nasceu e a gente vai fazer um teste. Eu falei, não, pra que isso? Não inventa não, eu gosto disso daqui, eu tô gostando disso. E não, a gente vai fazer um teste. E lá em Uberaba tem a instituição chamada DeFu. Foi onde tudo começou. E foi o meu primeiro baque. Porque foi quando ele me levou num dia de sábado. Ele foi atrás de mim na minha casa, eu tava dormindo, cara. Eu falei que não ia. E ele foi atrás de mim. Gente, maravilhoso ele. Ele foi. Mas nisso, todo mundo teve que lutar, porque foi muito, muito tempo lutando pra eu ir pro esporte. E quando chegou nesse dia, no sábado, ele foi na minha casa e aí eu escovei meus dentes e só fui, entendeu? Emburrada, mas fui. Quando chegou lá, tinha um outro professor, o Loreno, japonesinho, eu lembro como se fosse hoje. Porque eu nunca vou esquecer do que eu fiz com ele, tadinho. Você vai escutando a história. Aí eu cheguei lá e ele falou assim, você vai fazer um teste nessa cadeira. Aí mostrou a cadeira de arremesso e tal. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Ele falou, você vai sentar aqui e vai lançar. Aí eu falei, tá bom, lança isso daqui? Vou tacar em algum lugar. Vai lançar. Falei, tá bom então. E aí, jogou na cabeça do japonês. Eu não tinha chegado lá dentro, né? Lá dentro da instituição. Eu fiquei do lado de fora depois que eu fui lá dentro. E aí eu sentei nessa cadeira e a gente começou a fazer o teste. Aí eu falei assim, eu não quero fazer isso. Porque eu sempre fui uma pessoa de personalidade muito forte. É muito difícil eu falar que eu não quero fazer, a pessoa falar que eu tenho que fazer. Eu não gosto de ser mandada. Aí eu falei assim, cara, eu não vou fazer isso não. Ele falou, você vai. E esse treinador, o Rony, sempre do meu lado. Você vai fazer. O japonês esse? Não, o outro. O japonês já tava lá na frente. Aí tava esperando. Aí eu fiz o primeiro lançamento. Aí ele, nossa, ela nasceu pra ser atleta mesmo. Aí eu falei assim, eu vou mostrar pra ele que eu não nasci pra ser atleta nenhuma. Aí ele tava indo, na hora que ele tava indo, aí ele tava com o dardo na minha mão, não sei como, mulher. Eu só sei que eu quase enfiei o dardo nas costas dele, ele quase ficou deficiente. Coitado! E aí o Rones, que tava do meu lado, falou, você pede desculpa. Eu falei, não vou pedir, porque você colocou eu pra fazer uma coisa que eu não queria. Raíssa, você é muito brava. E aí, eu melhorei muito. Eu vou te falar que eu melhorei muito, muito mesmo. E aí ele foi e falou assim, não, tudo bem. Raíssa, pede desculpa. Não vou pedir. Se eu pedir desculpa pra ele, eu tô sendo falsa. Eu não vou pedir. É a mesma coisa. Aí eu falei, eu explicando minhas teorias, porque eu sempre tenho uma teoria na cabeça. É a mesma coisa. Se eu tivesse dado um tiro nele, ele ia estar no chão. E eu ia lá e pedir desculpa. Ai, meu Deus. Ele ia levantar? Não ia. Então não tem um porquê. Aí, pede desculpa. Desculpa. E aí eu entrei. Na hora que eu entrei, aí foi onde foi o meu baque. Porque aí eu vi que não era só eu que era deficiente. Tinha um tanto de gente lá. Outras pessoas com deficiência. Porque no meu mundo, eu sempre vi pessoas, entre aspas, normais. Eu não via pessoas com deficiência. A única deficiente que eu via era eu. Então eu achava que eu era a única do mundo. Que eu era errada. E aí quando eu fui para a instituição, que eu vi os deficientes, foi um baque. Aí eu comecei a ter uma certa rejeição comigo mesma. Não com as pessoas, mas comigo. Comecei a não me olhar no espelho mais, a não gostar do meu corpo. Mas por que mudou exatamente? Por que você começou com essa rejeição? Cara, não sei te dizer. É porque tem os dois lados que... Quando você escuta uma pessoa que adquiriu a deficiência, ela tem uma rejeição imensa com aquela vida que ela adquiriu. Com algumas limitações. Oi, Fabi. Oi, pessoal. Hoje eu vim aqui falar sobre representatividade nos esportes. Então, preparar, apontar e já! Para começar com uma curiosidade, você sabe como surgiram as Paralimpíadas?
O movimento paraolímpico teve início logo após a Segunda Guerra Mundial, durante o período de reabilitação de soldados feridos, onde um neurologista alemão, lá em 1948, organizou um evento esportivo em um hospital de reabilitação localizado na Inglaterra. E esses jogos eles eram voltados para veteranos de guerra com lesões medulares. Atualmente, elas são realizadas a cada 4 anos, alternando entre os Jogos de Verão e os Jogos de Inverno. As Paralimpíadas se tornaram um evento internacionalmente reconhecido, destacando as habilidades atléticas e a superação dos atletas com deficiência. E se você é de São Paulo ou do Rio de Janeiro, está em cartaz a exposição Diálogo no Escuro, uma experiência inclusiva que mostra como é o mundo sem o sentido da visão. Os visitantes aprendem a interagir sem ver, proporcionando uma experiência totalmente fora da realidade de algumas pessoas. Vale muito a pena a visita. E agora vamos falar sobre algumas das para-atletas brasileiras que nos enchem de orgulho. Em primeira posição, Terezinha Guilhermina, uma velocista paraolímpica brasileira que compete na categoria T11 para atletas com deficiência visual. Ela conquistou várias medalhas de ouro nas Paralimpíadas. Em segundo lugar está a Adria Santos, que nada mais é que uma nadadora paraolímpica brasileira que compete na categoria S5 para atletas com deficiência física. Na terceira posição, temos Evelyn Oliveira, arremessadora de peso paraolímpica brasileira que compete na categoria F57 para atletas com deficiência física. Ela ganhou medalhas de ouro em arremesso de peso e é recordista mundial nessa modalidade. E uma dessas grandes para-atletas está hoje no estúdio com a Fabi, falando um pouco sobre a trajetória dela. Será que vem novidade por aí? Fabi, então é com você e na semana que vem eu volto com muito mais assuntos que estão aqui, ó, no radar. Eu, desde pequena, eu tive que ouvir muita coisa. Que eu não ia ser ninguém, que eu ia depender da minha mãe pra tudo, que eu não ia conseguir me relacionar. Que pessoas maldosas. Por que alguém falaria isso pra você? Não consigo entender. Infelizmente, existe o preconceito, né? E com isso, eu comecei a lidar com situações dentro de mim que eu comecei a me rejeitar. Literalmente, tipo, me rejeitar. Aí eu alisava meu cabelo na época. Eu fiquei muito tempo alisando o cabelo. Eles atrás de mim o tempo todo. Os professores, tipo assim, todos os professores de Uberaba ali, tentando me levar pro esporte, falando que eu nasci para ser atleta, que eu ia, tipo, ser uma das melhores do mundo um dia. E eu não quero. Eu falo, não quero. E eles iam atrás de mim para treinar. Eles iam até com o carro deles, tipo, passavam na minha casa para me levar. Raíssa. E eu não queria. Acho que eu fiquei um ano lutando contra. Mas aí teve uma hora que eu falei, cara, deixa eu ir, só pra ver como é que é. Mas em um momento você não associou que, eventualmente, essa poderia ser a chave da porta da sua liberdade e da sua independência financeira? Você não fez essa associação? Eu fui pensar nisso depois. Depois que eu comecei a viajar, que eu vinha para São Paulo para algumas competições do Comitê Paralímpico, que já tinha, né? Eu só não sabia que existia. E que foi meu segundo baque quando eu vim, que eu vi que existia várias deficiências e várias pessoas, cada um com a sua característica. E quando eu vi uma deficiência específica, que era um cara que não tinha os 2 braços e as 2 pernas, e ele tava rindo. E eu, gente, mas o que tem de errado comigo? Porque ele é tão feliz. E por que eu não sou tão feliz? Porque eu sempre questiono Deus. Porque desde pequeno eu sempre questionei muito Deus. Sabe? Por que Deus? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu? Por que eu vim assim? O que eu fiz de errado? Sempre foi os meus questionamentos. Eu sempre questionei Deus. E aí, quando eu comecei a me destacar, porque quando eu já comecei a viajar, porque eu tive que esperar um tempo, porque o tempo pra gente competir é com 14 anos. Então eu tive que esperar esse tempo. Tá. E nisso, lutando contra e não querendo o esporte. Tá. Mas aí, com tanta insistência, eu fui.
E aí eu chamei a atenção do comitê, porque eu era muito nova. E, querendo ou não, eu era boa no que eu fazia. Então, alguma coisa falou, cara, ela nasceu para ser atleta. E em 2013, eu fui para minha primeira competição internacional. E eu sempre quis conhecer os Estados Unidos. E a minha primeira competição internacional foi em Porto Rico. E aí, eu não treinava, tá? Não treinava. Até então, não treinava. Eu fiquei nessa brincadeirinha até 2015. Mulher braba. Até 2015, no Mundial. Até em Toronto, eu não treinava. Eles me traziam para São Paulo para eu treinar aqui, para eu ir para competição, para você ter noção. Porque eu não treinava, eu não gostava de treinar, eu não queria para minha vida. Eu queria estudar, ser delegada, porque eu acho que eu ia ser uma delegada do babado. Nossa senhora, ia. Entendeu? Sem dúvida. Eu ia ser uma delegada do babado, mas eu não queria ser atleta. Eu não me via sendo atleta, entendeu? E aí, com isso, eu comecei a me destacar. E aí eu comecei a vir para a seleção de jovens. E aí foi onde eu comecei a pegar um pouquinho de gosto. Eu falei, tô gostando. Tô gostando disso. Aí eu comecei a gostar. Mas eu ainda brincava muito. Eu falo que eu brinquei muito até 2015. Eu brinquei muito com a minha história, mas eu acho que tudo tem o tempo de Deus. E brinquei muito com até as minhas adversárias lá de fora. Porque eu era muito nova. Se eu tivesse pegado firme, acredito que hoje seria um pouco mais fácil, né? Até conseguir marca, enfim. Mas brincar, você disse que não levava a sério as suas concorrentes. Não levava a sério, acredito que tudo o que aconteceu na minha vida. Porque todas as competições que eu ia, internacional, que eu viajei muito, eu sempre trazia uma medalha pro Brasil. Eu nunca deixei de trazer uma medalha. Olha que louco. Surreal. Eu sempre trazia. Surreal. Eu sempre estava no pódio, independente da cor da medalha. Eu sempre trazia uma medalha pro Brasil, até 2015. Que foi Toronto. Toronto eu fiquei em terceiro. E em Doha eu fiquei em segundo. Em Doha era o Mundial. Eu fui a segunda melhor do mundo em Doha. E aí foi aonde o chefe da seleção foi e falou, cara, você tá vivendo de talento. No dia que você começar a treinar, aí você vai ver. Mas espero que você acorde antes que o seu talento acaba. Porque o talento, ele acaba. Você precisa se dedicar. E aquilo ali mexeu muito comigo. Eu comecei a querer mesmo. E aí veio o Rio. No Rio eu já senti alguma coisa muito diferente, porque eu nunca tinha ido para uma Paralimpíada. Quando as pessoas vê pela televisão, eles acham que é uma competição normal, mas não é. Quem está vivendo aquilo e quem assistiu, quem foi no Rio, viu que a energia é totalmente diferente. É algo surreal. Mas bom? Muito. Maravilhoso? Muito. Mas só ganha quem é merecedor. Só ganha quem realmente lutou, sabe? Pra estar ali, pra ganhar. E eu acredito, eu falo que a gente sempre tem os nossos merecimentos e nossos aprendizados. Eu brinquei muito até 2016. Eu achei que o Rio seria tipo, vou pegar mais uma medalha e tá tudo bem. Tapa na cara. Foi um tapa bem doído. Mas foi na minha. Não, entendi. Entendeu? Porque eu sempre tenho minha mãe como âncora. Toda competição eu ligo pra ela. E no dia da minha prova, que foi dia 10 de setembro de 2016, meu treinador, que hoje é o meu treinador, João Paulo, ele foi e estava do meu lado. Ele viu que eu estava muito nervosa. Ele foi e falou assim, liga pra sua mãe, conversa com ela. Eu falei assim, não quero ligar. Não, liga. Aí eu falei, tá, eu vou ligar. Liguei pra minha mãe. E a gente conversando, eu falei, mãe, você acha que eu vou ganhar? Aí a voz dela estava diferente. O importante é que você tá aí. Independente do resultado. Na hora que ela falou isso, eu falei, eu vou perder. Ai, meu Deus. Eu entrei pra prova porque eu entrei pra prova já sabendo que eu ia perder. Você falou sobre as suas tentativas de suicídio, que foram 3. Uma delas foi por aí, não? Uma delas, não. Foi tudo quando eu era mais nova. Tudo quando você era mais nova? Sim. Ótimo. A rejeição é muito grande, né? A rejeição das pessoas.
Eu sempre senti que eu não me encaixava no mundo, sabe? Sempre tem rodinha de amigos. As meninas sempre, o verbo correto, as meninas sempre ficavam com os meninos e ninguém olhava pra mim. Eu, gente, tô aqui, eu também quero beijar. Entendeu? E ninguém olhava pra mim. Eu sempre era zoada. Ou era Mas cabelo hoje de você pode fogo, escolher. ou era aleijada. Hoje você escolhe. Não, hoje eu não escolho. Eu acho que, tipo assim, eu foquei muito, sabe? Eu tenho propósitos na minha vida. Acredito que na hora certa, no momento certo, vai chegar uma pessoa que vai me amar do jeito que eu sou. Não sentir o peso da minha cadeira. Porque geralmente as pessoas querem, o nosso verbo correto, querem um troféu. E a gente, mulher, não somos troféus. A gente é companheira. A gente quer andar lado a lado, mas lado a lado com uma pessoa que mereça o que a gente pode proporcionar, entendeu? Então, o que adianta eu ficar com um e com o outro e não achar a pessoa que eu quero que esteja ali comigo na hora que eu ganhar, na hora que eu perder, na hora que eu conquistar alguma coisa? Maravilhosa você. Entendeu? Eu não quero. Eu prefiro ficar sozinha. Me conta mais do Rio. Daí você tomou esse tapa na cara do Rio. E aí, na hora que eu tava saindo, eu tava chorando. Tipo assim, eu tinha perdido e tal. Fiquei em 6º lugar. Pra quem, tipo, tava em 4º lugar melhor do mundo, ficar em 6º lugar foi muito louco pra mim. E aí, eu tava nem saindo... foi tão ruim, na verdade, esse tapa na cara. Sexto? Do jeito que você falou, achei que você... Acho que pra mim foi. Porque sempre, em todos os outros, toda vez você voltou pra casa com uma medalha. Sempre. Foi a primeira vez, entendi. Foi a primeira vez que, que eu não levei uma medalha. Tá. E aí... Eu saindo, tinha uma criança. E essa criança me deu uma pulseirinha, né? E falou pra mim não desistir. Ai, que amor. Eu olhei assim, falei assim, amigo, desculpa, mas não dá pra mim. E eu desisti literalmente do esporte. Eu não queria mais. Mas, de novo, veio os professores de educação física. Sempre eles. Dentro da minha casa e falando, você nasceu pra ser atleta, você conquistou muita coisa. É muito difícil achar um atleta hoje que tem o currículo que você tem. Você é muito nova, tem muita coisa. Só você que não enxerga. Falei, ai, cara, não dá pra mim, eu não vou conseguir perder mais. E treina pra não perder. E aí foi onde, em 2017, eu comecei a treinar muito forte. Todo dia, absurdo. Todos os dias. Eu falo que eu fiquei o Thor negão. Mas eu também passei, tipo assim, eu sabia que tinha alguma coisa diferente em mim. Eu tava com muitos problemas pessoais com a minha família. E dentro de mim tinha uma força muito grande. É a força do meu espírito. Eu falo que é a força do meu espírito. Eu queria muito desistir. Minha mente queria muito desistir. Mas a força do meu espírito estava muito maior. Ele estava me impulsionando. Vai. E eu falei assim, cara, eu preciso ir. E aí eu comecei a treinar. Muito. O dardo, ele faz parte, eu falo que a nossa conexão, a minha conexão com o dardo é muito forte, porque quando eu tô triste eu não consigo lançar. Quando eu tô muito feliz e vibrante, eu consigo lançar. E as pessoas perguntam, quando você tá lançando, o que você pensa? Eu não penso em nada. Eu não consigo pensar em nada. Minha mente fica vazia, sabe? Eu só lanço. Só deixo o meu corpo conduzir o dardo. E meu corpo começou a rejeitar muito o dardo. Porque nós, ser humano, a gente é assim. Quando a gente se frustra com alguma coisa, ou quando não dá certo algo na nossa vida, a gente tem uma pessoa, a gente tem algo pra culpar. Eu não tinha ninguém. A única pessoa que eu tinha que culpar era eu mesma. Porque eu brinquei muito com a minha vida até 2016. E depois de 2016, eu tive que dar a volta por cima. E foi onde eu comecei a me rejeitar como pessoa, tipo, olhar no espelho e não me achar mais interessante, não me achar bonita, não me achar... Gente, tem alguma coisa de errado comigo. Eu cortei o meu cabelo, voltei a cacheada. Eu fiquei parecendo um hominho de verdade. Tava grandona, com o cabelo bem curtinho. E eu falei pro meu treinador assim, ó, vou treinar, vou confiar em você e você confia em mim. E eu quero ser a melhor do mundo. Eu não quero mais ir. Aí ele falou assim... Tá bom. Até ele falou assim, cara, muito surreal o que ela tá fazendo. Eu quero ser uma das melhores do mundo. Eu não quero mais ficar... Em sexto. Ele, tá bom, então a gente vai lutar por isso. E aí o CPB, que é o Comitê Paralímpico,
eles, tipo assim, estavam com muito medo, porque eu era muito nova. Então eles falaram assim, cara, a gente vai perder um talento. Então eles me incentivaram muito a voltar e me colocaram no time caixa, porque eu tava sem bolsa, eu tava sem nada, eu perdi tudo. Perdi meus amigos, né? Amigos que a gente acha que tem. Porque no final de tudo, só quem tá do nosso lado é a família. E aí eles falaram, a gente vai te dar uma ajuda e vai te colocar no time caixa. E isso foi em Brasília, no começo do ano. E eu tava muito mal ainda, eu tava voltando. Aí eu fiz um planejamento com o meu treinador. Falei assim, ó, a última competição do ano, que era novembro. Olha, eu já pensando, de março eu tava pensando em novembro. Na última competição do ano, eu quero fazer uma marca boa. Então a gente vai trabalhar para a última competição do ano. Eu esqueci todas as convocações, porque quando saiu a convocação do pessoal para o Mundial, que eu não fui convocada, foi o primeiro ano que eu não fui convocada, desde quando eu tinha começado no esporte. Foi um baque muito grande. Eu ouvi piadinha também, porque a gente ouve, né? Nossa, não vai voltar e tal. E eu falei assim, cara, eu vou fazer o meu, eu vou focar. E eu foquei muito. E aí na última competição do ano que eu falei pro meu treinador de Uberaba, o Igor. Falei assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, eu vou entrar pra prova. Eu tava, tipo assim, muito de boa, sabe? Eu falei, tem alguma coisa de errado comigo. Mas deixa eu falar, eu vou entrar pra prova. Ele, ó, faz só 20 metros, tá ótimo. Você fazer 20... Não quero 20, eu quero 21. Porque eu sabia, se eu fizesse 21, eu tava perto do recorde das Américas. Ai, meu Deus, tô nervosa. E aí, eu falei assim, eu quero fazer 21. Se eu fazer 21, eu saio daqui feliz. Você fez? Mulher, no segundo lançamento eu fiz 21 metros, 11 centímetros, quase bati o recorde das Américas naquele ano. E ele, isso! Eu falei, eu tô te falando. Eu não vim pra brincar. Quando eu falo o que eu quero, eu quero. E quando eu foco, eu foco. Raíssa, que mensagem que você quer? Eu quero ficar o dia inteiro aqui falando com você. Só que a gente não tem mais tempo. Eu preciso que você deixe uma mensagem pra quem tá te ouvindo e assistindo. Eu quero te receber de novo aqui. Gente, para que você conte. A segunda. Eu quero discutir com você os altos e baixos da sua carreira, porque a gente estava conversando fora do ar, que é importante as pessoas verem que até uma campeã como você teve muitos momentos de fraqueza e de tristeza. Mas pra gente fechar hoje, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem tá te ouvindo, tá te assistindo, acompanha seu trabalho, te admira e tá passando por problemas. Olha, a frase que eu sempre levo comigo é: para quem tem pensamentos fortes, o impossível é só questão de opinião. Essa frase foi a frase que me levou a chegar aqui. E eu acho que se eu não tivesse seguido, e nem minha intuição, acho que eu não estaria aqui conversando com você hoje. Então, para as pessoas, eu quero que elas acreditem nelas, sabe? Tenham mais empatia, amor próprio, porque tá faltando muito isso nas pessoas hoje. Principalmente depois de uma pandemia tão forte que a gente teve. Se amar, realizar todos os sonhos, sonhar muito, porque quanto mais a gente sonha, mais a gente tem força e quer chegar nos nossos sonhos, realizar todos eles. Então é isso, é sonhar, amar a si mesmo, independente do outro, e não ligar pela opinião das pessoas, sabe? Porque a opinião machuca muito. Muito mesmo. Uma opinião, você recebe vários elogios e chega um que não te agrada, aquela ali é onde que... Eu nunca vi, né? É muito louco quando a gente recebe vários elogios e vê uma pessoa e fala: nossa, seu cabelo não tá legal. Você esquece os elogios. Por que a gente é assim? É muito difícil, mas é isso. É as pessoas se amar, saber colocar limites nas pessoas hoje. Eu acho que é isso. Raíssa, você é muito maravilhosa. Obrigada. Vou te esperar aqui de novo. Eu também. Eu vou ter que fechar o programa assim, mas com muita dor no coração, eu juro. Juro. E não se esqueça que a entrevista completa com a Raíssa Machado fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. Realização Jovem Pan News.